Olá, vamos iniciar então nossa resolução de exercícios. Lembrando que nós trabalhamos aí a questão da massa molar e volume molar inicialmente, ok? Então, nós temos aqui, tratava-se aí de encontrar a massa das substâncias e encontrar o volume dos gases envolvidos. Então, eu deixei essa atividade, se alguém fez, né? Então, vai acompanhar a resolução. Eu fiz 2 vídeos anteriormente, resolvendo a alternativa A da questão 1 e a alternativa A da questão 2. Então, eu vou resolver todas a partir de agora, certo? Lembrando que vocês podem participar fazendo perguntas e participando aí conosco. A questão 1, então, trata-se aí de encontrar a massa das substâncias abaixo. Começo aí pela letra A, que já foi feita, mas eu refaço rapidinho para que possamos entender. 0,3 mols de H2SO4, ácido sulfúrico. Então, começamos aí encontrando a massa de cada elemento envolvido nessa substância. Sabemos que hidrogênio é 1, enxofre é 32, oxigênio é 16, e nós temos 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Fazendo a soma dessas massas, então, 1 vezes 2, 2, 32 vezes 1, enxofre é 1 só, 32, 16 vezes 4, então 64. Então, somando 2 de hidrogênio, 32 de enxofre, 64 de oxigênio, então nós temos aí, somando tudo, 98 unidades de massa atômica. Então, a massa molar, aplicando aí a constante de Avogadro, é 98 gramas por mol. Aplica-se a regra de 3 e fica 1 mol de H2SO4 está para 98 gramas, e então 0,3 mol de H2SO4 está para X. Então, multiplica cruzado, mol com mol corta, então fica X é igual a 0,3 vezes 98 gramas dividido por 1. Então, 0,3 vezes 98, o 1 sai aí, e fica, então, 0,3 vezes 98, 29,4 gramas. Os outros são bem similares, são bem parecidos, e fica fácil de acompanhar, ok? Então, vamos para a próxima, letra B. Então, se alguém acertou, se alguém fez, se alguém gostaria de participar ao vivo pelo grupo de alunos que eu tenho, eu deixei um link, e você acessando o link, automaticamente você entra. Então, se você gostar, se você tiver interesse em participar, por favor, acesse o link e deixe no comentário aqui, nas mensagens, o seu interesse em participar para que eu possa adicioná-lo, ok? Então, alguma coisa, eu gostaria de participar da live, gostaria de responder alguma das questões, e a partir dos slides que passam aqui, a gente vai interagindo, tudo bem? A segunda, letra B, 0,8 mol de CO2. Então, de novo, nos atentemos ao CO2, e onde nós encontramos tabela periódica, tá? Tabela periódica, nós temos todas as substâncias aqui. A gente não tem obrigação de decorar nenhuma. Então, nós vemos na tabela periódica a massa de carbono, 12. Massa de oxigênio, 16. Quantos carbonos e quantos oxigênios? 1 carbono, então de carbono eu tenho 12. 2 oxigênios, 16 vezes 2, então eu vou ter 32 de oxigênio. Somando todas essas massas, 12 mais 32, então eu tenho aí 44 gramas por mol, aplicando a lei de Avogadro, E novamente aí vamos, é uma repetição, Mas é importante encontrarmos isso aí nos exercícios de uma forma bem rápida, e à medida que você vai fazendo, você desenvolve a sua forma
é o seu jeito mais fácil de encontrar essas respostas. Mas a estequiometria é o início para que a gente possa resolver outras questões de química. Então, aqui é uma base para que a gente possa conseguir responder questões mais complexas. Então, vamos lá. 44 gramas por mol é a massa molar do gás carbônico, CO2. Aplicamos a regra de 3 novamente. Ora, 1 mol de CO2 está para 44 gramas de CO2. Então, 1 mol é 44 gramas por mol e 0,8 mols equivale a quanto? X. Então, novamente, multiplica cruzado, mol com mol eu corto, então fica X é igual a 0,8 vezes 44 gramas dividido por 1. 0,8 vezes 44, eu tenho aqui, então, 35,2 gramas, ok? Então, essa é a resposta da letra B. Quantos gramas, qual que é a massa que eu tenho 0,8 mol de CO2? Ora, a massa contida em 0,8 mol de CO2 é 35,2 gramas, ok? Mais um, então, letra C, 3 mols de H2O. Ora, H2O, hidrogênio é 1, oxigênio é 16. Então, eu venho 2 hidrogênios, então de hidrogênio eu tenho massa 2. 1 oxigênio, de oxigênio eu tenho massa 16. 2 mais 16, então, somando tudo, eu tenho aí 18. Ora, 18 gramas por mol, certo? Então, quer dizer que em 1 mol eu tenho 18 gramas. E em 3 mols de água, eu tenho quantos gramas? X gramas, né? Novamente, eu multiplico cruzado, mol com mol eu corto, e venho, x é igual a 3 vezes 18 dividido por 1. Vê que é uma repetição, é tudo igual, não muda. O fato é que eu vou chegar em algum exercício, em determinado exercício, e vai estar lá 3 mols de água, né, numa substância, e aí, caramba, eu preciso saber a massa dessa substância. Ou, ao contrário, eu tenho tanto de massa de uma substância, de água, e quantos mols contém ali. Então, é importante eu trabalhar essa vertente. Então, 3 vezes 18. Então, 3 vezes 18, 54. Então, qual é a massa contida em 3 mols de água? A massa contida em 3 mols de água é 54 gramas de água. Então, se eu tenho 54 gramas de água, e a água, bem sabemos aí que a densidade dela é 1, então, 54 gramas equivale a 54 ml, cabe no copo. Então, em 54 ml de água, eu vou ter aproximadamente 3 mols de água, né? Então, a gente já vai trabalhando a questão de densidade. O próximo, letra D, 20 mols de H2, gás hidrogênio. Novamente, hidrogênio, cada hidrogênio, massa 1. Se H2, gás hidrogênio, tem 2 hidrogênios, então eu tenho massa 2. Ora, então, quer dizer que eu tenho no gás hidrogênio 2 gramas por mol. Qual que é a massa molar do gás hidrogênio? 2 gramas por mol, ok? Aplicando novamente a regra de 3, temos aí 1 mol de H2 está para 2 gramas. E 20 mols de H2 está para quanto? X gramas. Então, vemos aí, X vezes 20, primeiro, multiplica por cruzado, mol com mol corta, X é igual a 20 vezes 2 dividido por 1. Ora, 20 vezes 2 dividido por 1 equivale, então, a 40 gramas. Ou seja, 20 mols de gás hidrogênio possui qual massa? Quanto que pesa 20 mols de gás hidrogênio? 40 gramas. E no próximo exercício, no exercício 2, a gente vai ver que o gás, geralmente ele não é medido pela massa, mas ele é medido pelo volume. Estou vendo aqui a Janir Gomes, né? Achei muito interessante essa matéria. Essa matéria é interessante e ela é importante, Janir, tá? Muito importante porque ela dá aí possibilidades de respondermos outras questões, né, mais complexas.
ok? Por enquanto, acredito que está tudo bem. Vamos aí para a letra E. 0,02 mols de NaOH. Pronto, agora é o hidróxido de sódio, a substância. Encontrar a massa contida em 0,02 mols de hidróxido de sódio. Ok? Tá, professor, me tira uma dúvida. Por que na destilação a mistura não sofre ebulição? Destilação, a substância não sofre ebulição. A destilação, geralmente, é uma separação de misturas. Quem sofre a ebulição na destilação? Quem sofre a substância com menor ponto de fusão, primeiramente. Então, se eu tenho lá, por exemplo, água e sal, a ebulição ela acontece na destilação. A água sofre a destilação, o sal, como o ponto de fusão é maior, ele fica no recipiente e a água sofre. Então, falar que na destilação a mistura não sofre ebulição, a mistura, mas uma das substâncias vai sofrer. Se é destilação, alguém tem que sofrer a ebulição aí, tá certo? Então, vamos lá. Acredito que eu tenha respondido, viu, Juliana? Obrigado pela pergunta. Voltemos aqui, 0,02 mols de NaOH, hidróxido de sódio. Sabemos da massa do hidróxido de sódio. Onde está essa massa? Tabela periódica. 23 unidades de massa atômica para sódio, 16 para o oxigênio e 1 para o hidrogênio. Um sódio, um oxigênio, um hidrogênio. Então, é só somar essas massas, né? 23 mais 16 mais 1. Então, qual vai ser a massa molar de hidróxido de sódio, NaOH? 40 gramas por mol. Ok? Bom, 1 mol está para 40 gramas. E 0,02 mol está para quanto? X. Então, novamente, multiplico o cruzado, mol com mol eu corto, vai ficar X é igual a 0,02 vezes 40 gramas dividido por 1. Ora, então, 0,02 vezes 40 vai ser igual a 0,8. Então, qual é a massa contida em 0,02 mol de hidróxido de sódio, NaOH? 0,8 gramas. Ok? Então, vamos para outra. Letra F. 0,9 mol de K2SO4. Bom, K2SO4, sulfato de potássio. O sulfato de potássio, ele possui aí as massas potássio 39, enxofre 32, oxigênio 16. 2 potássios, então é 39 vezes 2, 78. O enxofre, então vai ser 32 vezes 1, 32. 4 oxigênios, então vai ser 16 vezes 4. 16 vezes 4, 64. 78 mais 32 mais 64. Então, isso tudo dá 174 gramas por mol. Qual é a massa molar do sulfato de potássio? 174 gramas por mol, ok? De novo, aplicamos aí a regrinha de 3 e temos, então, 1 mol de sulfato de potássio está para 174 gramas. E 0,9 mol está para quanto? X. Multiplica cruzado, mol com mol eu corto, e fica X é igual a 0,9 vezes 174 dividido por 1. 0,9 vezes 174, então dá 156,6 gramas. Então, essa é a resposta. Qual é a massa contida em 0,9 mol de sulfato de potássio? A massa contida em 0,9 mol de sulfato de potássio é 156,6 gramas. Então, eu deveria colocar 156,6 gramas ali de sulfato de potássio e eu teria ali aproximadamente 0,9 mol. Ok? Certo? Então, esse aí foi o exercício 1 dessa atividade. Vamos para o exercício 2, a questão 2, né? Então, a questão 2, ela fala o quê? Encontre o volume dos gases abaixo. Então,
Então, que bom, Janeiro. Teve facilidade. Espero que a explicação esteja bem clara, bem direta, né? Para que não haja dúvidas, que nas próximas aulas, aplicando isso aqui, isso fique mais fácil, né? De ser aplicado nas questões mais complexas. Vamos lá. Encontre o volume dos gases abaixo. Aqui, letra A, 0,5 mols de CO2. Então, 1 mol de CO2 está para 22,4 litros. Então, 1 mol de qualquer gás ideal, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa o volume de 22,4 litros. Viu, pessoal? Então, 1 mol de CO2 está para 22,4 litros. E meio mol de CO2 está para X. Então, o CO2 na CNTP é 22,4. Na verdade, qualquer gás, né, na CNTP ocupa esse volume, né, qualquer gás ideal. Então, multiplico o cruzado, mol com mol, eu corto e fica 0, X é igual a 0,5 vezes 22,4 dividido por 1. 0,5 vezes 22,4, 11,2 litros. Então, qual é o volume contido em meio mol de CO2, de gás carbônico? Ora, 11,2 litros, ok? Bom, a segunda, letra C. Eu pulei a letra B, vamos lá, letra C. Letra C, coloca 8,5 mol de CO2, Cl2, né, gás cloro. Ora, lembrando, 1 mol de qualquer gás ideal, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupa o volume de 22,4 litros, certo? Então, e 8,5 mol desse gás. Então, aplicamos a regra de 3, 1 mol de Cl2 na CNTP, 22,4 litros. E 8,5 mol de Cl2, gás cloro, né? Então, é igual a X. Bom, multiplico o cruzado, mol com mol, eu corto. X é igual a 8,5 vezes 22,4 dividido por 1, certo? 8,5 vezes 22,4. Então, eu tenho aí 190,4 litros, ok? Então, qual é o volume contido em 8,5 mol de gás cloro? Então, 190,4 litros, certinho? Então, mais um aqui, letra D. 14,2 mol de O3. Bom, 14,2 mols de O3. Eu tenho aqui 1 mol de qualquer gás ideal na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Então, acho que fica bem fácil de assimilar isso aqui, certo? Porque depois a gente já aplica isso direto, né? Sem dificuldades. Então, é muito importante entender essa base aqui, tá bom? Tanto da massa quanto do volume. Claro que não é só isso, não é tão simples assim, mas essa é a base. Essa é a base. A partir daqui a gente consegue fazer muita coisa. Então, 1 mol de O3 está para 22,4 litros. E 14,2 mol está para quanto? Então, eu multiplico o cruzado, certo? Mol com mol eu corto, e vai ficar, então, X é igual a 14,2 vezes 22,4 dividido por 1, certo? Bom, então, eu tenho aí 14,2 vezes 22,4. X é igual a 318,08 litros. Então, qual é o volume de gás ozônio, O3, qual é o volume contido em 14,2 mol de gás ozônio? 318,8 litros, ok? Então, a partir daqui, a gente está trabalhando volume agora, mas daria para ver a massa em 14,2 mols de O3, né? Então, daria para ver aí muitas coisas.
E também tem a questão sobre fora da CNTP, né? Então, aí onde a gente tem que levar em consideração a pressão, a temperatura, a pressão atmosférica, a temperatura. Então, a gente leva em conta todas essas questões aí, tudo bem? Então, essa foi a nossa aula de hoje, curtinha, pequena, simples, né, para falar a verdade, e eu vou, na medida do possível, lançando outros vídeos durante a semana para nos preparar aí para a semana que vem. Temos uma live mais extensa, uma aula mais informativa, uma vez que vocês já têm aí a base, né, para encontrar aí a quantidade em mols, né, de massa e volume das substâncias, ok? Então, eu estou disponível para qualquer dúvida, qualquer pergunta. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma curiosidade sobre algum assunto em específico que você queira que eu fale aqui no canal, então entre no blog quimicafv.com, certo? E dê a sua sugestão no próprio canal, seja no Instagram, Química FV, né? Seja no Facebook, seja no YouTube, seja no próprio blog. Então, eu estarei disponível lá para responder quaisquer dúvidas e, a partir das dúvidas de vocês, a gente vai montando material legal, ok? Um molde abraços, espero ter contribuído, e nos vemos aí, né? Nos vemos por aí, ok? Tchau, tchau.